Definir a Aline é um desafio para mim, mas ela tem várias facetas, né? Hoje a Aline é mãe de santo, é mãe de família, é filha, é empreendedora. Jerusa por Jerusa. Eu sou uma mulher positiva, uma mulher que gosta do belo, uma mulher que tem coragem, que enfrenta problemas com mais positividade do que negatividade. Eu defino o Felipe pelo Felipe, pessoa, eu diria que ambiciosa, tranquila, calma, com muitos sonhos ainda a serem realizados. O Rodrigo hoje é pai de família. Tem outras definições, o pessoal fala tipo empreendedor, empresário, diretor, não sei o quê, mas eu sou pai de família, me achei assim, então eu tô bem contente hoje com essa minha autodefinição. A Beatriz é uma jovem empresária, uma mulher negra de pele clara, do centro de São Paulo, muito sonhadora, muito imaginativa, extremamente ativa e curiosa. Persistir nesse sentido de levantar todos os dias, de acreditar, por mais que seja um clichê, é um clichê real, assim, eu acho que é a persistência em acreditar em mim. E eu digo de acreditar em mim porque, como um homem negro, a gente acaba sendo educado de não ter essa autoconfiança, não acreditar em si mesmo, assim. E quando eu percebi que acreditar em mim faria diferença, eu me apeguei a isso e eu acho que esse foi um dos maiores acertos nessa minha jornada empreendedora. A Aline, lá atrás, e aí eu vou explicar por quê, era aquela Aline que tinha muitos medos de avançar, de crescer, mas isso não significa que ela não tinha coragem. E hoje, na verdade, o meu sonho é conseguir matar esses medos dentro de mim, entender que com a minha coragem eu consigo chegar onde eu quero chegar. Eu acredito muito que as pessoas pretas têm que falar de dinheiro sem tanta timidez, assim, sabe? Porque a gente ainda tem muita reticência de falar de dinheiro. E falar de dinheiro, eu tô falando tipo de dinheiro real, assim. Eu saí de um momento de R$ 1.200, onde eu sustentava meu filho e tinha que manter a casa e tal, e todo esse fluxo, óbvio que tinham pessoas próximas ali também que favoreciam isso, mas eu consegui sair disso e aí não morar sozinho e tal, pra ganhar R$ 5.000, R$ 10.000, para chegar em momentos onde, ok, a minha produtora consegue faturar um valor que eu falo, é dinheiro que eu nunca pensei em ver, assim, sabe? Meus pais sempre me ensinaram a importância de guardar dinheiro. Justamente por eles serem autônomos, sempre teve um sentido de urgência na fala assim, bom, a gente não sabe se mês que vem tem trabalho, então se for comprar alguma coisa, é melhor você não fazer dívida. Guarda primeiro e compra à vista. Então eu fui educada dessa maneira. Eu nunca fui a melhor pessoa da poupança, apesar de sempre ouvir que devemos poupar, né? Devemos ter uma reserva, mas eu nunca fui essa pessoa. Eu já tive muitos momentos na minha vida de desequilíbrio financeiro, em que quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Porque hoje, nesse mundo capitalista que a gente vive e nesse mundo das redes sociais, a maneira como você gasta constrói o teu caráter na sociedade. Então, ali naquele momento em que aquele ser humano está construindo caráter, você ensinar aquela pessoa como guardar e como gastar é muito importante. Então, eu tive essa educação financeira em casa, mas ela é muito mais orientada pro como guardar do que pro como gastar. Não tive disciplina com cartão de crédito. Já devi cartão de crédito muito mais do que eu ganhava. E aí foi um momento em que eu via que era uma relação muito mais psicológica, de ter controle daquilo, de consumo, né? Era muito mais interno da Jerusa, assim, que eu precisava reeducar, né? A gente precisa de certas educações emocionais para ter educações financeiras também. Então, eu faço um planejamento, sento junto com a minha noiva, nós fazemos anotações, procuramos chegar a um denominador comum, né? Para que ambos façam aquilo que vai chegar aos nossos objetivos, né? Existe muito tabu em guardar dinheiro ou sequer ter dinheiros, né? A fala mais comum é, eu gastei tudo, ou eu não sei o que vai ser do mês que vem. Então acaba se normalizando essa fala de escassez, essa fala de estar sempre ali na corda bamba. E uma coisa que eu entendo e que pra mim é muito, eu acho que é algo que a gente tem muito que desconstruir, é que não é feio ter dinheiro, não é feio não ter dívida, não é feio você ter dinheiro guardado e falar assim,
tá, eu posso me proporcionar essa viagem, ou do tipo, não, eu gosto dele guardado e eu quero guardar mais. Nós crescemos em um meio branco elitizado. Então, apesar de não termos muito dinheiro, meus pais nos proporcionaram certas experiências, né? Certos acessos, assim. E dentro da minha casa, isso sempre foi muito conversado. Dinheiro era sempre uma pauta de conversa ou de discussão. Mas sempre falamos sobre dinheiro, com uma certa ambição, assim, uma certa ambição de construção. O caminho que teríamos que construir para termos mais dinheiro do que eles tiveram naquela época. Essas pessoas pretas têm que entender que o salário não é só para que você sobreviva, sabe? O seu salário não tem só que durar os seus 30 dias ali, cara, e aí você já chegar num próximo pagamento, 3, 4 dias, uma semana antes do seu próximo pagamento, você basicamente não ter mais nada, assim. O seu salário tem que te possibilitar sonhar também, tem que te possibilitar realizar e conquistar. E, de novo, não tô trazendo aqui que, nossa, é fácil, faça isso, de maneira nenhuma. Eu sei como é complicado, sei como é difícil e tal. E às vezes a gente tem que cortar na carne, assim, 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, segurando a onda para chegar depois ali e realizar algo, assim. A minha relação com o dinheiro é de querer ter mais, de me proporcionar certas coisas que eu quero alcançar, né? E essa educação financeira e essa pauta não é muito falado no meio das pessoas, né? Mas eu sempre falei sobre isso. Lá na minha casa a gente sempre falou sobre isso, né? De como ter mais, de que ter dinheiro não é uma ambição boa também, não é uma coisa negativa. Por que nós, pessoas negras, não podemos ter muito dinheiro? E aí, pensando de uma maneira, mesmo não sendo o economista, mas pensando de uma maneira mais, numa visão econômica, assim, é isso, a gente está na base da sociedade, sabe? E essas micromovimentações que a base faz, reflete no restante da pirâmide como um todo. Então, espero que isso aconteça logo, assim, que a comunidade preta entenda a sua importância financeiramente para a economia do país como um todo, e aí fale, cara, se a gente conseguir segurar aqueles 5% do que a gente está ganhando todo mês ali, imagina quanto isso não vai se movimentar daqui a 5 anos, sabe? Daqui a 10 anos. Quantas realizações a gente não vai ter? Com toda certeza, quando eu penso em futuro, eu penso em influenciar mais pessoas. A Nala tem uma visão de futuro que, quando o indivíduo preto ele se comunica, ele potencializa o passado, ele conecta o presente e influencia o futuro. Então, com certeza, influenciar mais pessoas, trazer uma comunicação mais saudável. Como eu penso em construir essa jornada é exatamente sendo muito cautelosa. Eu acho que, com o avanço da tecnologia, a gente perdeu a empatia pelo outro. Eu imagino um futuro no qual pessoas pretas possam usufruir de todos os produtos possíveis voltado ao bem-estar. Deixar um legado, algo pro meu filho, né? Que ele se mantenha vivendo bem também, assim como eu. As instituições financeiras a que eu tenho relação é muito dúbio, assim, porque tem alguns bancos que eu vejo algumas ações populares no qual eu falo, nossa, isso daqui é muito legal, isso daqui engaja uma sustentabilidade, isso daqui engaja a cultura. Mas quando você amadurece um pouco e entende todo o mecanismo, você fala, gente, isso daqui é a migalha da migalha da migalha. A minha relação começa a se tornar um pouco mais autônoma e até mais divertida quando tem as fintechs, né? Então, quando você começa a desmembrar. Então, enfim, essa primeira conta que eu tive era uma conta poupança e tudo você faz ali. Meus pais ainda operam muito dentro dessa cabeça, né? Então, é um banco no qual você faz tudo. E aí, eu entendendo as possibilidades, as novas possibilidades, comecei a desfragmentar. Então, o cartão de crédito é em um investimento é no outro, conta corrente no outro. E isso me deu uma segurança maior mesmo de saber que eu tô pegando não sei nem te dizer se é o melhor produto de cada banco, mas a melhor navegabilidade em cada banco. Então só isso já me salva tempo, dor de cabeça. O relacionamento que eu tenho com os bancos é até mesmo difícil eu ter, porque por um longo período procurei movimentar contas de bancos digitais, ao qual você não tem muito contato, ao qual você faz tudo ali na palma da mão. Então, é a forma mais simples
de você resolver muitas questões em que você não precisa procurar uma agência, né? A minha relação com instituição financeira. Desde novinha eu sempre tive conta no banco, onde caía meus primeiros salários, meus primeiros dinheiro. Nunca fui a melhor pessoa da poupança, apesar de sempre ouvir que devemos poupar, devemos ter uma reserva. Mas eu nunca fui essa pessoa. Eu já tive muitos momentos na minha vida de desequilíbrio financeiro, em que quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Então, eu sou uma pessoa que deveria ter mais educação financeira, por isso. Então, por um bom tempo eu não tive cartão de crédito, até que abri meu negócio e aí a gente é obrigado a gostar de finanças, a lidar com administração, com relacionamentos com banco, já peguei linhas de crédito também, por acreditar muito no meu negócio, mas também por fazer administração não tão boas assim no negócio. Então, eu sempre tive bons relacionamentos com o banco, apesar de já ter sido prejudicada pelas minhas ações. O Estado ele vai fazer o necessário para que você sobreviva. Mas se você quer viver, é importante você ter o seu plano B, talvez o seu plano C. E hoje em dia tem alguns fundos de previdência privada, alguns são enrascada, outros você pode confiar melhor. Então, eu acabei fazendo isso, sabe? Eu tenho o meu seguro de vida, eu tenho um dinheiro investido para isso. E esse ano eu consegui colocar um pouco mais de dinheiro pensando nesse momento da minha vida, e aí mensalmente isso também vai sendo desviado ali para o meu futuro. É algo que a gente precisa, assim. Se dinheiro não fosse o problema, eu levaria a Nala para outros lugares do país, assim. Estar circulando nesses lugares, falar com outras pessoas, com outras culturas. Porque quando a gente trabalha com comunicação, a maior vontade que a gente tem é conhecer essas culturas. Vivenciar o tempo que eu não consigo hoje, com o dinheiro, com certeza. Eu gostaria de estar em outros lugares. No meu negócio, o tamanho dele, eu ampliaria. Então, eu acho que em vez de operar em 7 estados, a gente ia operar no Brasil inteiro. Eu teria filiais, por exemplo, uma filial no Nordeste, uma filial aqui no Sudeste, uma filial no Centro-Oeste, por que não? Eu abriria filiais no continente africano. No meu negócio, eu conseguiria escalar ele muito mais rápido. Eu conseguiria executar todos os segmentos e todos os planos que a gente tem a longo prazo muito mais rápido. E eu acho que eu conseguiria proporcionar não só para mim, mas para mais pessoas da minha família um bem-estar melhor. Se dinheiro não fosse problema, eu acho que, no caso, eu empreenderia. Faria ainda mais especializações, né, no mercado para otimizar o tempo, não ficar parado no tempo, né? Se dinheiro não fosse um problema, o que eu mudaria na minha vida, primeiramente a minha maneira de pensar, assim. E eu acabo falando muito de uma maneira de transformação, porque de alguns anos para cá, muitas coisas mudaram na minha vida devido a diversos aprendizados, assim. E hoje, felizmente, eu tenho a alegria de falar que dinheiro não é o problema, assim. Eu tenho dinheiro suficiente para viver, para manter minha família e ajudar outras pessoas, assim. Mas há um tempo, quando de fato o dinheiro era um problema, assim. O que eu mudaria era, se possível, voltar todas essas casinhas e falar assim, eu sei que as coisas estão apertadas, eu sei que não está sendo fácil, mas guarde o que for possível de dinheiro, porque, infelizmente, nada é tão ruim que não possa piorar, assim. E quando essas coisas piorarem, vai ser onde você vai precisar ter a sua reserva emergencial, sua poupança, o seu investimento, seja lá o que for, mas é isso. Em breve, mais histórias, trocas, vidas, impacto. Esse fio não acaba por aqui, porque a transformação só está começando.